é de uma menina de 12 anos que não quer brinquedo, roupa, celular, como qualquer outra da idade dela. Aliás, não pede nada para ela mesma, mas para alguém que ama e que está sofrendo. Há 9 anos, Ramon se dedica a realizar sonhos no Natal. Com a ajuda dos amigos, ele recolhe cartinhas de crianças para entregar os presentes em uma grande festa no dia 25. Das centenas de cartas recebidas pelo Ramon, pelo Papai Noel e toda a sua equipe de ajudantes, uma em especial chamou atenção, não é isso, Ramon? Verdade. Só te falar para você que essa cartinha aqui é uma cartinha que comoveu todos nós e desses 9 anos a gente está fazendo esse trabalho social, desse Natal das crianças, essa me chamou muita atenção. E a gente vê que no espírito da criança, uma criança na sua inocência, fazer um pedido desse aqui é muito emocionante. Agora eu fiquei curiosa, vou querer ir lá na casa da Raíssa. Você me leva lá para a gente conhecer a Raíssa e saber qual é a história que ela conta nessa cartinha? Só se for agora. Então vamos lá. A dona da cartinha tem 12 anos e mora com a família aqui no bairro Botafogo, em Justinópolis, Ribeirão das Neves. Agora a gente está chegando na casa da Raíssa, né, Ramon? E vamos finalmente saber o que tem nessa cartinha que ela escreveu de tão especial. Vamos chamar aqui? Olá, você que é a Raíssa? Licença. Tudo bem, Raíssa? E aí, você escreveu uma cartinha para o Papai Noel, é isso mesmo? Sim, escrevi pedindo rins para minha avó. Ai, meu Deus, pedindo um rim para a vovó? Sim, porque ela passa muita dificuldade, a gente vê no olhar dela como ela não pode conviver com uma pessoa normal, não pode beber muita água, não vai ao banheiro várias vezes. Esse é o desejo mais simples dela. Você convive com ela, mora aqui com ela e vê tudo que ela passa? Sim, convivo com ela. Eu vejo a tristeza dela nas orações dela, ela pede tanto. A avó de Raíssa tem 65 anos e há 5 convive com a doença. Ela faz hemodiálise 4 vezes na semana, que é um processo assim doloroso para ela, porque ela tem que ficar numa maca, né? Depende da máquina para poder filtrar o sangue dela, para poder filtrar as impurezas, e ela não pode tomar água. Se ela tomar meio copo de água durante o dia, ela não pode beber mais nenhum líquido, porque como não tem rins, então ele não filtra. Eu não desejo isso para ninguém. É a pior coisa do mundo você ver alguém que você ama sofrendo. Nós vamos fazer o que tiver de fazer, Raíssa, para ajudar a sua avó, tá? E com fé em Deus a gente vai conseguir. Eu faço um apelo para todas as pessoas que possam doar, né, fazer uma boa ação, doar um órgão e cuidar da saúde, que é uma coisa muito importante. Em nome de Jesus, estamos torcendo, né? Quem sabe a gente com essa divulgação não atinge aí o coração de alguém, potencial doador. Bandidos em fuga depois do roubo de um malote cheio de dinheiro trocaram tiros com um PM no meio da rua em Betim. O motociclista que passava pelo local foi atingido no fogo cruzado. Veja as imagens da ação. Reparem na moto à esquerda no alto do vídeo. Ela é do funcionário de uma loja de imóveis que está sendo assaltado. Os bandidos estão de olho em um malote com R$25 mil que ele carrega e exigem a moto para a fuga. O dono atravessa a rua chamando um policial militar que estava numa delegacia ali perto, enquanto o ladrão que não consegue ligar a moto sai correndo de capacete. De arma em punho, o policial é surpreendido com tiros disparados pelo criminoso e busca abrigo dentro de uma loja. Ele também atira 3 vezes. Vejam que um homem em outra moto para a próxima calçada. Ele está baleado, levanta a viseira, pede ajuda, tenta descer e é socorrido por um motoqueiro, pelo policial e por outros 2 PMs que chegam atrás. O motociclista levou um tiro nas costas, foi internado no Hospital Regional de Betim, passou por uma cirurgia para retirada da bala. O quadro dele é estável, de acordo com os médicos. Os criminosos fugiram num carro que foi abandonado na saída da cidade e a PM ainda busca por eles. A arma do policial militar foi apreendida, a perícia vai determinar de onde partiu o tiro que atingiu o motociclista. Bandidos invadiram a casa do prefeito de Nova União, na região metropolitana da capital. Fizeram a mulher dele refém e fugiram levando o que conseguiram carregar.
Os bandidos fugiram levando os 2 carros da família, cheios de eletrodomésticos. Mas, segundo a polícia, abandonaram os veículos numa estrada de terra em Santa Luzia. Eles suspeitaram que estavam sendo rastreados. O prefeito de Nova União contou que teve a casa invadida e toda revirada. Apenas a mulher dele estava no local e foi rendida. Arrebentaram a janela e bateu na porta, chamou, viu que ela estava lá dentro de casa, minha esposa. Aí pegou e já foi agarrando ela e prendeu dentro da despensa. O telefone me tocou. Era esse rapaz, o encarregado meu. Dei um bocadinho, ele viu 2 carros saindo lá da fazenda, meus 2 carros. Eu falei assim, uai, 2 carros saindo e tem uma porteira grande, sabe? Saindo. Aí ele ligou para mim e falou assim, Geraldo, só pode ser ladrão. Sabe que os 2 carros seus aqui agora. Aí eu vim, né? Passei lá na polícia. Quando você chegou lá, como que sua esposa estava? Ela já tinha pulado pela janela. Abriu por dentro da janela e estava lá esperando. Os produtos não foram recuperados. Os assaltantes conseguiram escapar. E no sul do estado, um padeiro e até mendigos foram feitos reféns durante um assalto a uma padaria em Três Corações. Eles chegam nesse carro pela rua que dá acesso à porta dos fundos da padaria. Primeiro, apenas um dos 3 indivíduos desce do carro e vai em direção à porta. Sem arrombar, ele usa uma chave e entra no estabelecimento. Logo após, outro comparsa entra enquanto o motorista estaciona o veículo numa posição estratégica. Dentro da padaria, eles colocam um plano em ação. Armados, eles rendem o padeiro que está trabalhando e pedem calma e que ele continuasse sua atividade normal. O terceiro bandido desce do carro e coloca as ferramentas do assalto para dentro da padaria, lonas e um maçarico. Usando uma vassoura, um dos criminosos vira a câmera para não ser identificado. O alvo é um caixa eletrônico que fica dentro da padaria. Enquanto colocam a lona na porta de vidro, um deles vai até o escritório e desliga o circuito de câmeras. Com as câmeras desligadas, os bandidos continuaram a agir. Antes de tentarem abrir esse caixa eletrônico, um casal de andarilhos que passava pelo local acabou batendo na porta e foi feito refém. Os bandidos, usando um maçarico, tentaram abrir o caixa eletrônico, mas não tiveram sucesso. Foram até o caixa da padaria e fugiram, levando cerca de R$ 2.500. A gente observa que os indivíduos tinham conhecimento do ambiente, do local, os indivíduos detinha a chave de acesso ao interior do local. Este é o segundo roubo em menos de 2 anos na padaria. O dono se sente amedrontado. Senti-me impotente diante de já a segunda vez com um assalto aqui. Me sinto impotente, sem poder fazer nada. A polícia ainda não tem os suspeitos. Foi verificado várias marcas de barro lá no local. E pelo modus operandi, a gente denota que esses indivíduos são realmente aqui da região. Comerciantes do centro da capital estão fechando as portas. Eles reclamam da queda no movimento por causa de moradores de rua e hippies que acampam em frente às lojas deles. 7 horas da manhã e o vai e vem no centro de BH já é grande. Antônio chega para trabalhar. Ele é dono de um restaurante no quarteirão da Rio de Janeiro, na Praça 7. Todos os dias, logo cedo, já encontra diversos hippies na porta do estabelecimento. Segundo ele, a permanência dia e noite dos artesãos no local tem afastado a clientela. Está me trazendo uma perda de mais de 40% com relação ao meu público. O quarteirão fica muito sujo e um cheiro muito de banheiro, porque as necessidades são feitas aqui na área mesmo, né? Depois a falta de organização, bebida, gente caída, a imagem não é muito agradável. Este síndico de uma galeria no mesmo quarteirão também reclama da situação e conta que os comerciantes estão fechando as portas. As pessoas que frequentavam a Praça 7 não frequentam mais devido ao mau cheiro, ao uso excessivo de bebida, e o descaso do poder público em tentar resolver uma situação em que só prejudica a cidade. A gente está no coração de Belo Horizonte. Ele diz ainda que a prefeitura informou aos empresários que há uma determinação para que os artesãos trabalhem em outros pontos, mas eles continuam ali. A prefeitura arrumou um espaço para eles ficarem, só que há uma resistência desse espaço, porque não há comércio nesse espaço. São quarteirões mortos, mas são quarteirões que estão na Praça 7.
e não atrapalham os comerciantes que geram impostos e empregos, né, para a cidade. Quem passa pelo local se sente incomodado. Eu acho que eles tinham que ter um lugar específico para expor o que eles fazem. Né? Porque aqui não é adequado. Mas eu fico com dó de ficar nesse frio, deitada de qualquer jeito, né? Eles podiam ter uma área melhor para eles, né? Isso é um problema que só vai crescendo se não houver regulamentação. Acabou, todo mundo vai querer. Com chuva, ela vira um rio, depois atoleiro. Olha só as imagens da situação absurda de uma rua na cidade de Abaeté. Com carnaval, esta é a rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Simão Cunha de Abaeté, no vídeo que exibimos aqui na semana passada, feito pelo Luiz Carlos, que ficou com o caminhão atolado nela. Todo mundo paga imposto. E a rua é esse aqui, ó. Aqui, ó, ficou atolado aqui o caminhão. Como é que passa aqui, ó? Até a pé fica difícil. Agora olha o que a rua virou com a chuva de domingo. Uma outra moradora que fez essas imagens disse que a água invadiu uma das casas e a família resolveu se mudar de lá. Depois que a água baixou, a Brigadeiro Eduardo Gomes ficou assim, coberta de lama e entulho. Ainda segundo a moradora, em 2010 a prefeitura quis asfaltar a rua, mas sem fazer a rede de água pluvial. A comunidade não concordou, entrou na justiça para embargar a obra e a rua continua dando dor de cabeça para quem mora lá. 8814-360 é o número do nosso WhatsApp, você pode enviar imagens assim. A nossa produção conversou por telefone com Luiz Neide Souza, diretor jurídico da Prefeitura de Abaeté, que confirmou essa história da obra interrompida, dizendo que foi por ordem da Justiça, mas com toda razão a Justiça e os moradores, né? Porque botar asfalto sem arranjo, o que ia acontecer? A água ia estourar toda a pavimentação quando chovesse. Bom, o diretor jurídico alegou que a prefeitura está tentando conseguir recursos com o governo do estado, mas que quando a chuva der uma trégua, vão fazer serviços paliativos no bairro. Tinham que fazer antes da chuva, né, seu prefeito Armando Greco? Um táxi caiu nessa manhã dentro do córrego do Onça, às margens da MG20, no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. O motorista conseguiu sair do carro. Segundo testemunhas, parecia embriagado. A rua se encheu de curiosos. Todo mundo tentava entender como o carro foi parar dentro do rio. Perdeu o controle da direção ou dormiu no volante, né? Ou pode ser embriaguez também. Pode ter corrido uma criação na frente dele, qualquer coisa. Né? Uma pessoa, ninguém sabe. Vira e mexe, acontece acidente aqui. Não há marcas no asfalto, mas tudo indica que o motorista desceu essa rua para acessar a ponte quando, por algum motivo, ele saiu da pista e passou por cima da vegetação. Olha só as marcas. O carro foi parar lá embaixo no rio. Caiu de uma altura de cerca de 6 metros. O motorista conseguiu sair sozinho do carro capotado e chegou até aqui em cima na pista, onde pediu ajuda a 2 pessoas. Ele pegou um ônibus no sentido Santa Luzia e fugiu do local. Débora viu o motorista andando no leito do rio logo após o acidente e chegou a conversar com ele. Eu vi só um moço parado no meio do rio e ele estava com os braços cruzados. Eu fui ver o que aconteceu, aí eu vi o carro capotado. Aí ele começou a tentar voltar para o lado do carro e começou a cair no meio das pedras, bateu a cabeça, começou a afogar. Eu fui e gritei para perguntar o que estava acontecendo, se tinha mais alguém no carro, ele falou que não sabia. Segundo a PM, a documentação do veículo está em dia. O Siena Táxi pertence a uma mulher e o motorista é permissionário, ou seja, paga diária para trabalhar. O motorista do táxi, que já foi identificado, ainda não apareceu na polícia. Moradores de ocupações de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Neves e Nova Lima fazem um protesto na cidade administrativa, a sede do governo do estado na capital. E ao vivo a gente vai saber as informações com a repórter Samara Costa. Boa tarde, Samara. Boa tarde, Laura. Os integrantes das 12 ocupações urbanas de Belo Horizonte, região metropolitana, ocupam agora o gramado aqui do Palácio Tiradentes. Eles querem que o acordo que, segundo os integrantes, foi assinado pelo governador Alberto Pinto Coelho e o comandante-geral da PM, Coronel Márcio Martins Santana, seja cumprido. Eles querem que não haja reintegração de posse, despejo, até o último dia deste ano. Segundo os integrantes dos movimentos, em novembro, houve desintegração de posse, Laura, em ocupações de cerca de 8 ocupações em Belo Horizonte, Esmeraldas, Vespasiano, Betim.
E aqui está a presença da Polícia Militar, o Batalhão de Choque, Rotan, e eles gritam muito aqui. E acontece o seguinte, o governo esclarece que não é autor de nenhuma dessas ações de reintegração de posse apontadas pelos manifestantes e que os processos envolvem o governo federal e a prefeitura. Portanto, o governo alega que a Polícia Militar ela cumpre o dever constitucional, a ordem da justiça, com muita segurança. Então, Laura, a gente acompanha toda a movimentação aqui. Eles disseram que querem essa reunião com o governador Alberto Pinto Coelho e que não sairão daqui antes de ter uma resposta. É com você. Obrigada, Samara, pelas informações. Um trecho da pista do MOVE na Avenida Vilarim, em Venda Nova, teve de ser interditado por causa de buracos. A faixa exclusiva, que deveria ser para o trânsito rápido dos ônibus, é a mais lenta da via. Faixa exclusiva para ônibus, mas o caminho que seria para adiantar as viagens do MOVE está cheio de buracos. Infelizmente, bastante difícil, viu? Nós estamos passando bastante dificuldade, porque é pista exclusiva, né? Incomoda muito os passageiros, porque você passa aí, balança o carro todo. Lá na frente tá abrindo outro buraco também, você viu lá? A solução é encarar as crateras ou desviar. O problema é que, ao mudar de faixa, os ônibus dividem espaço com carros e motos. Acaba ocupando 1, 2, 3 pistas e a gente fica só com uma. Todo dia tô passando aqui, tá esse trânsito horroroso. Segundo moradores da região, a situação começou a piorar aqui na avenida há mais ou menos um mês com o início das chuvas fortes. Neste ponto aqui, na altura do Parque São Pedro, a prefeitura chegou a fazer melhorias. Mas os reparos não duraram muito tempo. E na semana passada, foi preciso interditar o trânsito no local. Durante a reportagem, técnicos da prefeitura mediram os pontos mais críticos e confirmaram que estão previstas obras de manutenção na Avenida Vilarinho. Só não informaram quando vão começar os trabalhos e nem o prazo para a reforma. Tem que fazer melhorias, né? E fazer o serviço direito. Porque não adianta nada, tapa um buraco aqui, quebra outro ali e só vai indo. Infelizmente, a prefeitura é isso. A Regional Venda Nova informou que há cerca de 2 semanas começou a recuperação do asfalto, mas a obra teve de ser suspensa por causa da chuva. Vamos ver como é que está o trânsito em Belo Horizonte com a ajuda das câmeras da BH Trans. Ao vivo a gente vê contorno com Tereza Cristina, na altura do viaduto do Carlos Prates. O trânsito é mais intenso em direção ao centro, não há retenções. Complexo da Lagoinha, o trânsito flui bem em todas as alças e viadutos neste momento. E agora a Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi. O trânsito é intenso nas 2 pistas da esquerda de descida em direção a Savassi, mas também um pouquinho lento na pista da direita, subindo ali ao lado do Pátio Savassi. Motoristas já podem preparar o bolso. Saiu hoje a tabela do IPVA de 2015. O IPVA 2015 está 3,7% mais barato em comparação com o ano de 2014. A escala de pagamento começa no dia 19 de janeiro de 2015 para os veículos com placa final 1. O contribuinte que decidir pagar parcela única terá 3% de desconto no pagamento à vista. A taxa de licenciamento está no valor de R$ 77,60. A arrecadação para 2015 será de 3,8 bilhões de reais, um aumento de 13,5%, já que 470 mil veículos novos circulam pelas ruas de todo o estado. Deve ser sancionada em breve pela presidente Dilma Rousseff a lei nacional que determina a guarda compartilhada dos filhos de pais separados. Até então, essa prática era uma exceção nas decisões judiciais apenas quando os divórcios eram amigáveis. Mas agora será regra, mesmo quando pai e mãe não estiverem em acordo. Quem já vive esta realidade por escolha própria mostra como é importante para os filhos conviver igualmente com os dois. Luiz Paulo e a ex-mulher têm a guarda compartilhada. Ele mostra orgulhoso o quarto da Isabela e do Tiago. Fica sempre arrumadinho para ela chegar. Ela tem as coisinhas dela? Tem as coisinhas dela aí. E aqui do Tiago. Hoje é dia deles ficarem na casa da mãe, mas a rotina é bem dividida. Natal a gente passa a ceia com um e o dia 25 com outro. Carnaval a gente troca, um ano fica comigo, outro com ela. Na casa da mãe eles têm outro quarto, com alguns detalhes diferentes, mas tudo do jeitinho deles. Para Tiago e Isabela, o vai e vem entre a casa do pai e da mãe já é normal. Meu pai está viajando, eu fico muito tempo com a minha mãe.
Aí, às vezes, no dia que meu pai chega, eu fico muito mais tempo com ele, entendeu? Tem dia que eu quero dormir aqui, tem dia que eu quero dormir na casa do meu pai, então eu posso fazer isso. Os primeiros anos foi um pouco difícil, né? Mas depois eu fui acostumando, eu passo mais tempo com meu pai, a gente sempre viaja. Guarda compartilhada, antes aplicada sempre que possível, agora será lei. Foi aprovado no Senado um projeto que estabelece que a Justiça deverá determinar guarda compartilhada, mesmo quando não houver acordo. O tempo de convivência com os filhos deverá ser dividido entre pai e mãe. Atualmente, apenas 6% das decisões de guarda são com divisão de responsabilidade entre os pais. Mulheres que não têm a guarda consigo têm medo de serem condenadas socialmente por uma questão moral. Por outro lado, o pai que não tem a guarda do filho, ninguém pensa que tem alguma coisa errada com ele. Então, a guarda compartilhada, ela vem exatamente dizer, olha, não vai ficar nem com um nem com o outro, vai ficar com ambos. Isso é uma vitória para os filhos e uma nova forma de educar filhos de pais separados. Para Mônica, é importante dividir as responsabilidades com o ex-marido. Várias pessoas que se separam, eu acho que a carga maior fica com a mãe, né? E hoje para a mulher, ela trabalha, ela estuda. Se pudesse compartilhar a guarda, ia ser uma boa para ambos os lados, para os filhos, para os pais. Mais de 100 bairros da região metropolitana da capital vão ficar sem água amanhã. A Copasa vai realizar a ligação de adutoras na Avenida Pedro I. São 73 bairros de Belo Horizonte, 21 de Santa Luzia, 8 de Vespasiano e 1 de Ribeirão das Neves. A lista completa você encontra no nosso site, alterosa.com.br/J1. Uma cratera que não para de crescer ameaça casas de uma rua de Birité, na Grande BH. Os moradores não conseguem nem dormir direito, com medo de desabamento por causa das chuvas. A obra era para ampliar a Rua Cruzeiro, mas olha o tamanho da cratera que se abriu no local. Segundo os moradores, a rua já sofria uma pequena erosão. Porém, desde julho deste ano, quando uma empreiteira começou a colocar manilhas para fazer a drenagem da via, o buraco só aumentou. Eles fizeram o asfalto, não colocou drenagem, não colocou esgoto. E toda a água que vem do campo que eles fizeram do lado de lá, fizeram um campo, jogou a água na rua. Essa água vem com bastante força, que ela vem de lá para cá, não tem acesso, a não ser pela Rua Cruzeiro. Para chegar ou sair de casa, Maria Helena se arrisca com o filho. É que por causa da cratera, o acesso até a residência dela tem ficado cada vez mais complicado. Antes eu entrava lá no rumo da minha porta, né? Aí desceu, eu passei a passar aqui, onde está essa mangueira. Aí agora, desceu de novo, eu estou passando aqui. Aí se descer, eu não tenho mais acesso. A maior preocupação dos moradores é com o período chuvoso. Nessa última sexta-feira, durante um temporal, parte daquela casa veio abaixo, foi engolida pela cratera. Por sorte, o imóvel estava vazio. É que Paulo decidiu não voltar para casa, como ele diz ter sido orientado pela prefeitura assim que o aluguel social parou de ser repassado. Eles pediram para nós voltar, né? Só como eu tenho família e tal, consciência, eu não voltei, que eu sabia que corria risco da casa cair, né? Igual caiu, né? Na placa, a obra aparece orçada em cerca de R$422 mil. Levaria 180 dias a partir de julho para ficar pronta. E o jogo de empurra não para. Até quando que vão ter que fazer novas licitações? E será que eles vão esperar esse buraco aparecer lá em cima, com as casas de todo mundo caindo? Está sendo um absurdo, a situação está ficando complicada para a gente. Onde é que era a casa? O quê? A Defesa Civil de Birité informou que está monitorando a Rua Cruzeiro. As casas já foram vistoriadas, as famílias com imóveis interditados vão receber R$400 por mês de auxílio moradia da Prefeitura, até que esse problema seja resolvido. A licitação para as obras de drenagem e recuperação da rua foi feita no dia 17 de novembro e a Secretaria de Obras disse que está aguardando o fim do prazo de recursos para poder começar o trabalho. Casos de emergência, os moradores podem ligar no plantão 24 horas da Defesa Civil, o telefone é 8771-2096 e tem também um fixo 3079-6042. Tem morador de Sabará também sofrendo com a falta de infraestrutura que se agrava com as chuvas. A Raquel Morandi fez um vídeo para mostrar a rua Duque de Caxias, no bairro Castanheiras. Olha só, uma trilha de terra estreita, no meio do mato, à beira de barrancos, acima de casas, que é caminho até de criança ir para a escola. Galera, olha a situação do barranco que eu vou mostrar agora, olha. Isso aqui é um barranco. Isso aqui é a rua.
Só tem isso de rua. Diz que é rua, né? Nós queremos providências do prefeito Sabará, gente. Não é de hoje que a gente está passando por esse transtorno. Olha para você ver o local onde as crianças passam para ir para a escola. Sem contar que está deixando casa em perigo, né? Por causa dos barrancos que tá caindo. A Raquel, a Secretaria de Obras de Sabará nos informou que vai fazer uma visita aí à Rua Duque de Caxias para poder avaliar o que pode ser feito. Acho que tem muita coisa para ser feita, né? 8814-1360 é o número do nosso WhatsApp para você mandar imagens também, participar aqui do Jornal da Alterosa. Se quiser falar conosco, ligue 3237-6085 ou mande mensagem pelo Twitter, @LauraLimaLL ou @Jornal Alterosa. O céu varia de parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva nesta terça nas regiões norte e noroeste e nos vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce. Nas outras regiões de Minas, o sol aparece entre poucas nuvens. Máxima de 27 graus em Belo Horizonte, 25 em Mariana. Em Uberaba, a temperatura chega aos 27 graus. Aos 26 em Araxá. E aos 28 graus em Januária. Do alto da Serra do Curral, você vê Belo Horizonte ao vivo. Céu com algumas nuvens, a temperatura neste momento é de 27 graus e a umidade relativa do ar baixou para 51%. A polícia está ouvindo os funcionários de uma concessionária que teve 15 veículos roubados na madrugada dessa segunda no bairro São Bento, em Belo Horizonte. Só 3 foram recuperados. O roubo é estimado em R$1.500.000. Os carros estavam estacionados naquele terreno onde são guardados veículos 0 quilômetro em estoque. Foram levados 15 veículos de luxo. A ação da quadrilha levou cerca de 20 minutos. De acordo com o boletim de ocorrência, os ladrões entraram pelo lote ao lado e arrombaram o container onde estavam guardadas as chaves dos carros. Os ladrões levaram computadores, notebooks e pneus. O grupo ainda danificou então 2 veículos quando fugia do local. Imagens das câmeras de segurança de uma empresa mostram a movimentação no terreno quando os carros estão sendo manobrados pelos ladrões. Minutos depois, eles passam pela rua, um a um, e somem na escuridão. A quadrilha ainda não foi localizada. De Natal da Praça da Liberdade, em BH, será inaugurada hoje à noite com a chegada de Papai Noel. Nessa segunda, a CEMIG fez os últimos testes e quem estava por lá ficou encantado com a decoração. As árvores centenárias ficaram ainda mais cheias de vida. Quem passou pela praça no coração da capital não resistiu e aproveitou para registrar o momento. Todo ano a gente sempre vem prestigiar, né, a decoração de Natal aqui da Praça da Liberdade, né? Um momento único, né, em Belo Horizonte, e eu acho que tem que ser preservado. Ana Luísa veio com a família, o pai e a mãe. Primeira vez que eu venho aqui, nasci em Minas Gerais e então eu gostei muito dessa decoração. Importante preservar esse espírito natalino. Ao todo foram instaladas 600.000 microlâmpadas na praça. E o tema foi escolhido justamente de valorizar o circuito Praça da Liberdade. Então nós vamos ter aqui, valorizando isso, eu vou ter a Maria Fumaça, eu vou ter também a serenata, o papai vai fazer serenata para a Mamãe Noel e a cozinha do Papai Noel, valorizando a culinária mineira. As luzes ficaram acesas por menos de 20 minutos. Foi apenas um teste. Só depois da inauguração oficial do Natal Iluminado, a Praça da Liberdade e outros pontos de BH vão ficar coloridos pela decoração especial. É isso, vem aí o TV Verdade com Ricardo Carlini. Tem outras informações nos noticiários das 6h40 da noite. Uma boa tarde para você, até amanhã.